Pai do Senhor Jesus, bom dia para todos, que Deus possa aí abençoar o dia de cada um de vocês, Vamos ser grato a Deus por mais um dia, Ele nos concedeu, pela graça deles, estamos aqui para glorificar a palavra dele, Que o Senhor é bom, Ele é fiel e justo para conosco. Eu vou ler aqui em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 32, que fala assim: Davi disse a Saul: Ninguém se preocupe por causa deste filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: Toma conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me atacar, eu seguro pela mandula e dou golpe nele com o cajado até ele morrer. Fiz com isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse. Que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a arma dura e tentou dar algum passo, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e os colocou em sua bolsa de pastor, armando apenas com seu cajado e sua funda. Foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: Por que acaso sou o cão para que você venha a mim e com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves, aos animais selvagens. Berrou Golias. Davi respondeu aos filisteus: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada, nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará você em nossas mãos, quando os filisteus se aproximar para atacar. Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com sua funda, e a pedra acertou o filisteu na testa
e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou, com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até os filisteus, puxou a bainha e a espada dele e usou para matar, e cortou-lhe a cabeça. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Quem somos nós para desafiar o Deus do exército, o Deus de Israel? Né? Ali, Golias estava todo armado para enfrentar Davi. Vendo a estatura de Davi, ria de Davi. Eu acho que ali falava assim, que esse menino, ele acha que tem poder para me enfrentar. Mas ali ele não sabia que o maior era com Davi, que era o Senhor dos exércitos, né? Então, assim, no meio de uma situação que nós vivemos, é o Senhor que vai nos dar força, é o Senhor que vai pelejar a favor das nossas vidas. Assim como Davi, um menino, um jovem, enfrentou ursos e leões, né? E o Senhor ali era com ele. Na hora que o Davi foi ungido rei, o Espírito Santo do Senhor se apoderou sobre Davi, né? Aqui ele desafiou o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Aqui Davi falou que não ia permitir que ninguém desafiasse o Deus de Israel. Ia mostrar para o povo, ali para os filisteus, para Golias, que o Senhor Jesus era com ele. E o Senhor não deixou, né? Então, não há tamanho das nossas guerras que nós não podemos enfrentar. Na hora que nós colocamos o nosso Deus na frente, o nosso Deus peleja a nosso favor, né? Que aqui foi um jovem, e Golias tinha 1 metro de altura, irmãos, é muito alto. E Davi ali, eu acho que não chegava nem na cintura dele. Ele ria, ele debochava. Mas não sabia ele o Deus que o Davi servia. E é esse Deus que nós servimos hoje, que está conosco nas nossas batalhas. Muitos podem rir na situação que você está vivendo, mas não sabe eles quem está com você. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, que não te desampara. Podem rir de você, podem debochar, pode fazer tudo com você. Mas o Todo-Poderoso está lá do alto, nos vendo e nos guardando para nos dar vitória. Lá no Salmo 23, Deus fala que Ele prepara uma mesa perante mim e você, na presença dos nossos inimigos, e nos dá vitória. Então, os inimigos, eles têm que ver a nossa vitória. Ele tem que ver o Deus Todo-Poderoso que eu e você servimos a Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui, numa pequena explicação que fala assim, olha, naquela época, uma forma de combate entre nações consistia em selecionar um guerreiro de cada lado para participar de um duelo com representante dos dois exércitos. A nação daqueles que perdesse deveria se sujeitar a de um vencedor. Muitas vezes o próprio rei se apresentava para esse confronto, uma vez que era o comandante do exército. E, em geral,
um grande guerreiro na batalha entre israelita e filisteu seria de se esperar de Saul e enfrentasse Golias. Porém, ao depender de si mesmo e não de Deus, Saul perdeu mais uma oportunidade de conquistar a vitória. Porque tem muita gente que é assim, né, irmãos? Quer ir numa batalha, quer ir numa guerra, quer enfrentar sozinho, porque acha que ele vai conseguir com as próprias forças. Porque o orgulho e a soberba falam mais alto no coração. E não reconhecer que Deus é na nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Davi, o pastor, aceitou o desafio. Blasfemos de Golias, o gigante, com quase 3 metros de altura. Davi foi sucedido, mas não por sua própria força, assim como Jonatas antes dele. Davi confiou em Deus e o Senhor realizou grandes feitos. Então Davi foi, não com a própria força dele, porque ali nos olhos humanos dele, ele sabia que ele sozinho não poderia enfrentar. Então ele confiou em Deus e ele recebeu do Senhor grandes feitos. Assim, irmãos, somos nossa vida, né? Nós temos que confiar em Deus no meio das nossas guerras, no meio da situação que eu e você estamos vivendo, né? Então, a gente tem que ter esse propósito diante do Senhor, confiar no Senhor inteiramente. E Ele nos dá a vitória que eu e você precisamos. O Senhor dos Exércitos está designação majestosa, usando o livro que registra o início da monarquia de Israel e apropriada para o verdadeiro rei de Israel, cuja soberania jamais será sobrejugada por um governante terreno. Aleluia. Uma vez que o termo do exército se refere ao exército do céu, quando os da terra, descreve todo o poderes sob o comandante de Deus em toda a criação e identifica seu papel militar de comandante no exército de Israel. Davi olhou firmemente para Deus e não parou o gigante de quase 3 metros de altura. Apesar de Golias estar carregando uma espada enorme, uma lança em escudo, Davi veio contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Davi veio contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. O nome de uma pessoa representada a totalidade de seu ser. Para Davi, o Deus Todo-Poderoso era o maior do que o gigante. Ao afirmar que o Senhor dos Exércitos era sua força, Davi declarou que Golias estava enfrentando o próprio Deus. Olha que confiança, né? Davi declarou, né, que o gigante estava enfrentando o próprio Deus. Porque ninguém desafia Deus. Ninguém desafia Deus. Tem muita gente aí fazendo as coisas, desafiando o Senhor. Desafiando como se Deus não fosse nada. Só que Deus, Ele tem o momento e a hora certa para agir. Então, vamos pegar o exemplo de Davi. Colocar o Senhor na nossa frente e deixar que Ele peleje ao nosso favor. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.